Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos Pai revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se e lhe disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel.
Teste som. Teste som. Muito bem. Então, um instante, vamos meditar essa palavra de Deus tão linda que fala da natureza e de semeadura. Nós vemos a sensibilidade de Jesus para falar do mistério do reino de Deus. Ele não busca grandes doutrinas, mas ele vem a partir da observação que ele faz no dia a dia, olhando um agricultor que semeia e a hora da colheita, ele pode explicar o reino de Deus. É claro que essas parábolas, elas querem ensinar alguma coisa muito importante para os seus discípulos. E por isso também, contra 3 parábolas, contra 3, mais 3, continuando a mãe das parábolas, que foi a da semana passada do semeador, que semeia, e aquela semente é a palavra de Deus, o semeador é o próprio Deus, é Jesus Cristo que anuncia o seu reino. O reino dos céus é como o semeador. Ele continua então nos explicando as parábolas, nos explicando o reino de Deus por meio dessas 3 parábolas, e vai nos explicando o reino dos céus. O reino dos céus não é para falar do reino nos céus, mas é para falar do reino dos céus, que deve ser realizado aqui entre nós, enquanto ainda caminhamos neste mundo. É por isso que Deus se encarnou neste mundo, e não ficou ensinando os anjos, mas veio nos ensinar nós, seres humanos de carne e osso, como devemos agir e que coração devemos ter para sermos filhos do reino, para termos em nós um terreno bom para a semente do divino frutificar em coisas boas para nós, para nossas famílias e para a nossa sociedade. É claro que aqui facilmente nós encontramos essa boa semente no coração da Leda, da Fabiane, cujo 7º dia estamos celebrando. Pessoas que se dedicaram, trabalharam, consumiram sua vida em coisas pequenas. E o reino de Deus, ele se apresenta aqui no ensinamento de Jesus, coisas pequenas, de um simples agricultor, ou de uma planta que é plantada na horta da casa, ou de uma mulher que empasta 3 medidas de farinha com um punhado de fermento. Essas coisas Jesus vai explicando o reino de Deus. Qual é o objetivo dessas parábolas? Ele quer ajudar a comunidade, a sua comunidade e a nossa comunidade a eliminar 3 grandes tentações do ser humano. A tentação da comunidade dos judeus no tempo de Jesus, e a tentação de tantas comunidades e de tantas igrejas hoje, é essa de ser a comunidade eleita, os únicos. A comunidade eleita, nós somos a comunidade, somos a igreja. E Jesus mostra que o trigo semeado, e também diante da dificuldade de compreender que se a semente é boa, se a criação de Deus é boa, por que existe tanto mal no mundo? Existem crimes, existe mentira, existem tantas injustiças, que é o joio. Então ele diz, o joio foi semeado pelo inimigo. Mas aqui é essa tentação de ser a comunidade eleita, os perfeitos, os puros. E não, no meio dessa comunidade também tem o joio. Então é para esta tentação de nos considerarmos únicos e exclusivos diante de Deus. Não, estamos misturados todos. É trigo, semente boa com o joio. Além do mais, o trigo e joio está dentro do coração de cada um de nós. Nós temos coisas boas no coração e também temos inclinações e instintos que podem nos levar a coisas negativas. E Jesus está nos ajudando. E depois a outra tentação é a tentação da grandeza. A grandeza. E é claro que aqui, com o exemplo que Jesus dá, então vem a
a segunda parábola do grão de mostarda, que é uma semente tão pequenininha, quase microscópica, e que na horta ela se torna, fica bem grande, uns 2 metros até, e as aves até podem fazer o ninho. A semente é pequena. É bem diferente daquelas imagens que a comunidade judaica estava acostumada a ouvir do profeta Ezequiel, daquela árvore frondosa, enorme, a rainha das árvores, o cedro. E o profeta Ezequiel fala que esse povo, e com aquela águia enorme, é aquele ramo do cedro que vai ser plantado na mais alta montanha para ser vista por todo o mundo. Então, uma árvore enorme, em cima de uma alta montanha, para ser vista, admirada, apreciada, a grandeza, a beleza daquela árvore. E Jesus abaixa a expectativa, dizendo: não, o reino de Deus é como uma sementinha de um grão de mostarda que se planta na horta, não na alta montanha, onde ninguém vê. E é ali que nós gastamos a nossa vida e que nós construímos o reino de Deus. Não é numa alta montanha, mas é ali em casa. E ali então vem essa semente que planta. A tentação da grandeza da comunidade e de cada um de nós. E também nós temos ali uma terceira parábola, que ela vem para nos ajudar a não cairmos na tentação do desânimo. Não adianta nada. É melhor cada um cuidar, chutar, pendurar a chuteira, como se diz. Para quê? Esse mundo está torto mesmo, não tem mais remédio. Vamos cada um cuidar de si, ponto final. O desânimo que assola tantos milhões de pessoas hoje em dia, no mundo todo. O desânimo que não nos deixa ter mais forças de ficarmos de pé, sem ajudas de remédios, etc. O desânimo, que é a fonte de tanta doença. E para esse desânimo, ele usa essa imagem de um punhado de fermento e de 3 medidas de farinha, que daria mais ou menos uns 40 quilos de farinha, e empasta até que toda a massa fique fermentada. De onde vêm essas 3 medidas de farinha? Nós encontramos 3 passagens no Antigo Testamento que falam de coisas impossíveis e que foram realizadas pela força de Deus. Esses 3 episódios, esses 3 acontecimentos narrados, nós temos o impossível que se torna realidade. E nos 3 temos essas 3 medidas de farinha. Primeiro, é lá em Gênesis 17, quando Abraão e Sara recebem a visita daqueles 3 que passavam e que depois se revelaram serem anjos, etc. E que Abraão quase os obriga a ficar ali e mata o cordeiro e prepara o assado e pede para Sara assar o pão, preparar o pão com 3 medidas de farinha. E aquilo que era impossível, que esse casal de idade tivesse um filho, os 3 hóspedes vão dizer: dentro de 1 ano passaremos aqui e terás uma criança no colo. E uma coisa impossível, 3 medidas de farinha empastadas, e o milagre acontece. Outro é com Gedeão, em Juízes 6, quem vai ler a história lá, também vai ver diante de um exército numeroso, impossível de vencer, e ali aparecem de novo essas 3 medidas, e a vitória é obtida. E a terceira vez é com Ana, aquela senhora de idade estéril, já idade avançada, rezando no templo, também ela vai empastar 3 medidas de farinha. Jesus está mostrando que o Evangelho, a sua palavra, apesar de causar, não obstante cause tanta rejeição e perseguição, que vai levá-lo a esse prêmio por parte dos religiosos daquele tempo e dos religiosos de hoje também,
muitas vezes, apesar de tudo isso, ele é uma realidade pequena. E essa realidade pequena, como uma mensagem impossível para chegar aos fins, até o fim do mundo, até os confins da terra. E, no entanto, aqui, nessas 3 medidas, vem insinuado esta realidade, que hoje em dia já é quase uma realidade. O Evangelho já foi ouvido em todos os países do mundo. É isso. Então, nós somos convidados a cultivar dentro de nós esse amor, esse olhar positivo, evitar os falsos exames de consciência que focam só no negativo. O Senhor não está tão preocupado em arrancar o joio, em arrancar os maus, em matar os maus, como seria do nosso instinto, mas está preocupado em semear o trigo, porque não é o mal que revoga o bem, mas é o bem que revoga o mal. Essa é a força de Deus. As coisas pequenas, semear a palavra de Deus, e não os instintos de arrancar e destruir. Ali nós poderíamos ver também, de certa maneira, esses servos que pedem para o Senhor do campo: queres que vamos arrancar o joio? Não. Porque um excesso diz, porque podeis arrancar também o trigo. O trigo pode ser danificado arrancando o joio. E poderíamos tirar a conclusão de que um excesso de zelo, de cuidado, acaba prejudicando mais aquela criança, aquela pessoa que deve crescer, do que a presença do mal que está por ali. O excesso de cuidado. As supermães de hoje, que não deixam o filho nem cortar a carne no prato, e tem que dar tudo mastigado. O excesso de zelo pode causar mais dano ao trigo do que o joio. Uma advertência para todos nós. Que nós possamos, então, alimentar o nosso coração com essa semente divina que nos faz experimentar, já agora, também a eternidade para a qual todos nós caminhamos. E assim nos unimos às famílias enlutadas nessa esperança do reino de Deus, do reino dos céus, que já acontece nas coisas pequenas que esses irmãos realizaram no meio de nós. Fiquemos de pé e renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,